E o olho é uma estrutura muito linda, né? Demais. E muito complexa. Muito. Eu acho uma das estruturas mais complexas do corpo humano. Eu vou me atrever a dizer que, assim, pra mim é uma prova de que Deus existe. Tá? Porque não tem como ser acaso aquilo Não tudo, tem. né? Não Eu tem. acho todo organismo uma prova de que Deus existe. Eu concordo. Essa coisa do pessoal acaso não tem. Não tem. Mas quando você chega no olho, você fala assim, não, mas aqui ele realmente não deixou o estagiário participar. Aqui ele sentou e falou, o projeto é meu. Vou deixar os estagiários lá pro baço, vou deixar o estagiário lá no estômago. Aqui não, aqui eu vou mostrar quem eu sou. Exatamente. E a coisa mais linda, né, é a foto da íris. Cara, aquilo dá tanto... Quando você olha o espaço, assim, aquelas nebulosas, aquelas coisas, eu acho tão parecido que não é possível que não tenha uma mesma origem. Você tem aí a foto do olho, mas a gente tem a foto da íris simulando... Talvez uma foto desse telescópio novo aí, que manda umas imagens tão lindas. Que parece o olho, é inevitável. Eu só penso no Caibalion, na lei da correspondência, essas coisas de, né, o que é no pequeno é no todo. Tudo faz sentido. Você já pensou nisso? Porque eu sempre pensei nisso. Sempre. Quando sempre eu vejo tive medo do imagens... olho, porque eu falava assim, esse negócio é perigoso, né? Que a gente começa a derivar pensamentos, né? Como é que a gente pode achar? A gente pode achar como íris e o espaço? Eu tenho um post, se quiser depois eu mando para vocês, comparando um com o outro. É lindo demais. É lindo demais, mas eu acho que acha. Eu acho que não tem muito problema para achar, não. Se botar íris e o espaço, eu acho que acha. Né? Íris e o espaço, eu acho que... Conseguiu? Vou pegar aqui. Tá bom. Mas é muito lindo, né? É lindo. Não, o olho é lindo demais. Toda a estrutura do olho. Eu lembro que a primeira coisa que me encantou no olho, na verdade, aí na faculdade, porque na residência eu me encantei pela retina. Olha só isso. Isso a íris, né? Não, e isso aí no meio não parece um buraco negro? Sim, não. Né? Uma coisa assim. Incrível, captando as coisas. É muito lindo. Vamos pro olho normal. E assim, tudo no olho é incrível. Ele é grande, né? Não, o olho é um universo. Mas quando você está operando, quando você está lá dentro, é interessante. É uma cavidade, não é tão pequeno assim. A noção de espaço lá, quando eu estou fazendo uma cirurgia de retina, eu me sinto fazendo isso aqui, ó. Pega aqui. E na verdade você está lá, né? Exatamente. Fazendo micromovimentos. Exatamente. Uma atividade de fluxo, assim, incrível. Parece ser, olha... Então... O que mais te deu certeza de Deus com o olho? A retina, sem dúvida. E a capacidade do resto do olho focar esse espectro de luz visível, espectro eletromagnético, que tem ali luz visível, por quê? Por causa das células que captam esse espectro. Então, assim, toda a capacidade de todo o resto ser para focar naquela área lá de trás, e essa área, aí que é o transformar estímulo luminoso em estímulo nervoso, para via nervo óptico e para o cérebro. Não é um caminho pequeno, é lá atrás, córtex visual. Não fica nem perto, né? Nem perto, o córtex visual fica na nuca. Não, exatamente, aqui atrás, exatamente. A luz entra aqui e vai formar a imagem lá atrás. Tudo, e aí a luz que bate aqui vira pro lado de cá também, a do meio faz o quiasma óptico. Cara, é uma coisa meio louca, né? Aí a imagem está invertida. Aí exatamente, a retina de baixo vê o que está em cima, a retina de cima vê o que está embaixo. Assim. E depois você vê tudo certinho. E você vê tudo certinho. É muito louco, magia. Olha, é uma caixa de magia. Sem dúvida. É uma estrutura assim que é apaixonante. E é bonita, né? É linda. É bonita de ver. A cirurgia no olho é uma coisa linda. A cirurgia ocular é maravilhosa. A córnea é linda, tá? A córnea, ela não me encantou tanto, mas no início foi o que me encantou mais, a estrutura transparente. Como é que essas células são nutridas? Não tem vaso. Não tem vaso sanguíneo, onde é que vai? E aquilo como fica é que faz? como uma lente. Embebido por lágrima que nutre, traz oxigênio, uma coisa assim, você fala, cara, que coisa diferente. E aquilo não embaça, né? Não embaça. Com essa lavagem que está acontecendo o tempo todo aqui na frente. É muito... É lindo demais. É um negócio assim, cristalino, realmente...
tudo. Aí tem uma camada de vasos, né? Que é a coroide, que aí você tem a úvea, tem... Olha, assim, tem a íris, né? O corpo ciliar e a coroide fazem parte da úvea. Tem uma camada de vasos para nutrir ali. Aí tem uma camada externa, que é a esclera junto com a córnea. Aí nessa parte aqui, a esclera é branca, daqui a pouco ali... Aqui ela é branca. Uhum. Aí aqui, transparente. Surge tecido se organiza de um jeito que é transparente para a luz entrar. Lubrificação para fazer isso, porque aí você vê os sintomas de olho seco, que é o que eu mais recebo no consultório. Sintomas de olho seco, que é o mais comum, na verdade, né? É você ter ali um limpador de para-brisa engordurado, né? Alguma coisa ruim, piscou, fica ruim, piscou, embaça, desembaça. É demais. E o nervo óptico, né? Pô, aí realmente... Deus não deixou o estagiário botar a mão nisso, não. Fez sozinho mesmo, assim, dispensou. Tem um ponto que talvez ele tenha deixado pro estagiário, que é até interessante. É até interessante isso. Sabe um negócio no olho que é interessante? É que aqui produz o líquido, o humor aquoso. Ele passa aqui na frente e é drenado aqui, tá? No ângulo írido corneano. E aí, você não tem um mecanismo que diminua a produção se aumentar a pressão. É por isso que o glaucoma acaba cegando. Se diminui essa drenagem, ele não para de produzir. Não tem um feedback por pressão. Não tem um auto-feedback. Um feedback por pressão. Aí faz a pressão no nervo óptico pela lei de Frank-Starling, né? Que vai para todos os lados, vai essa pressão aumenta aqui na frente, aumenta para tudo lá atrás, lesiona o nervo óptico e pode causar glaucoma. Então, por isso que é tão importante. Já começa aí a primeira mensagem. Medir a pressão intraocular uma vez ao ano. Que é uma coisa uma vez ao ano, que pode acontecer em qualquer momento. Qualquer momento, sem sintoma. Sem sintoma nenhum, é silencioso, né? Silêncio. O glaucoma agudo não, dói. Mas o glaucoma mais comum, que é o primário de ângulo aberto, silencioso, vai perdendo a visão de fora para dentro. E aí, então, tão importante a gente ver.